33ª questão, o enunciado diz, o gráfico mostra como varia a constante de equilíbrio Kc em função da temperatura para a reação de síntese da amônia. Me dá a equação não equilibrada, me dá o gráfico e continua o enunciado. A respeito dessa transformação química, as seguintes afirmações foram feitas, de 1 a 4. Depois a gente vai analisar. E continua. Dessas afirmações são corretas apenas, e aí você assinala. Então é evidente que a gente vai chamar o nosso apoio para avaliar uma por uma as afirmativas, mas primeiro eu queria abrir 2 parênteses. Primeiro, reação de produção da amônia é uma das reações mais exigidas em vestibular. Ponto. Segundo, a equação não está equilibrada. Terceiro, é a análise gráfica. E aí, quando você analisa o Kc, constante de equilíbrio, tem que lembrar que Kc é igual à relação, entre a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Então, quanto maior o valor de Kc, maior a concentração do produto, que no caso aqui é amônia, porque é produto sobre reagente. Então, se você está olhando o gráfico nessa direção, à medida que a gente aumenta a temperatura, nota que o valor da constante de equilíbrio diminui. Isso quer dizer que o numerador da minha fração está diminuindo. E quem é o numerador? Amônia. Então, a concentração da amônia diminui. Isso quer dizer que quando eu diminuo a temperatura, agora vou em sentido oposto, tá? Olha aqui, o que vai acontecendo com o valor de Kc, Então, quer dizer que a concentração do meu produto está aumentando. Isso quer dizer que se eu diminuo a temperatura, a concentração do produto aumenta, é que à medida que eu diminuo a temperatura, o equilíbrio está se deslocando para a direita. Então, a reação, pelo gráfico, análise gráfica, é uma reação exotérmica. Eu queria deixar isso claro antes de chamar o nosso apoio, para começar a analisar cada afirmativa. Tranquilo? Então, a primeira coisa, quem é Kc? Como é que a gente calcula produto sobre reagente? Então, a concentração do produto sobre a concentração do reagente vai me dar a constante de equilíbrio da equação, da reação. Então, se você está analisando o gráfico nesse sentido, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a constante de equilíbrio vai diminuindo. Isso quer dizer que a concentração do produto, que é o numerador da minha fração, produto sobre reagente, também vai diminuindo, para estar diminuindo, para confirmar a diminuição de Kc. Em contrapartida, se eu diminuo a temperatura, repara que Kc, vai aumentando. Isso quer dizer que a concentração do meu numerador, NH3, produto, também aumenta. Então, se eu diminuo a temperatura e aumento a concentração do produto, é porque a reação analisada pelo gráfico é uma reação exotérmica. Tranquilo isso? Veja bem como a questão tem um detalhe fundamental. Ele me deu a equação sem estar equilibrada e sem dizer se ela é exotérmica ou endotérmica. Porém, nas abscissas, eu tenho constante equilíbrio. Nas ordenadas, eu tenho temperatura em graus Kelvin. À medida, quando eu olho para cá, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o produto, a constante de equilíbrio vai diminuindo. Isso quer dizer que se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o meu denominador. Estou aumentando a concentração dos reagentes. O equilíbrio está se deslocando para cá. Em contrapartida, se eu diminuo a temperatura, eu estou avaliando no gráfico que o valor de Kc vai aumentando. Isso quer dizer que eu estou aumentando o meu numerador. Eu estou aumentando a concentração do produto. Isso me faz afirmar que a reação direta, produção, síntese da amônia, é uma reação exotérmica. Isso tem que ficar muito claro.
E aí agora sim, aí a gente vai avaliar e eu vou chamar o nosso apoio. Só um minuto. Tá aí, ó, nossa análise. Só que antes, lembra que eu falei? Devemos lembrar que Kc é a relação entre concentração molar do produto, NH3, sobre a concentração molar dos reagentes, concentração molar do N2, concentração molar do H2. Lembrando que se eu equilibrar a equação, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Então, concentração molar da amônia ao quadrado, porque eu tenho 2 mols, sobre concentração molar do N2, só tem 1, vezes a concentração molar do H2 ao cubo, porque isso aqui é 3 quando você equilibra. Só para não deixar passar batido. Portanto, quanto maior o valor de Kc, maior será a formação do produto, numerador. Aqui, ó, produto. Maior o rendimento da reação. Então, com isso aqui, a gente começa a analisar. A diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação. Claro, quando a gente olha para cá, a reação direta é essa. Se eu já acabei de analisar pelo gráfico, ou melhor, se eu acabei de analisar pelo gráfico, que quando eu diminuo a temperatura, o valor de Kc aumenta e o produto é o numerador, o produto está aumentando, então a concentração da amônia está aumentando. Se aumenta a concentração da amônia, o rendimento da reação aumenta. Botei aqui, ó, análise do gráfico, mostra. Peraí, deixa eu beber um pouco d'água aqui que a voz foi embora. Ah, que bom. A análise do gráfico mostra que à medida que a temperatura diminui, estou analisando para lá, vai aumentando o valor de Kc, maior o rendimento da reação aqui, ó, vai diminuindo, ó o valor de Kc aqui, ó, sai de praticamente 0 até 0,3. O que indica ser uma, aumenta, cadê? Não, aqui mesmo. O que indica ser uma reação exotérmica. Então, se é uma reação exotérmica, diminui a temperatura, aumenta o produto, aumenta a concentração do NH3, desloca para cá. Então, reação exotérmica. Se eu diminuo a temperatura, eu estou auxiliando, lembra do barco. A exotérmica libera calor, joga água fora. Se eu estou diminuindo, eu estou ajudando a jogar água. Então, desloca no sentido da produção de amônia, que aumenta o rendimento. Verdadeira. Número 2. A elevação da temperatura diminui a velocidade da reação. Veja bem, aqui ele não está falando de deslocamento de equilíbrio. Ele não está falando se aumenta ou diminui a concentração do produto ou o rendimento da reação. Ele está falando de velocidade. Isso aqui é falso por quê? Botei lá. Porque se você aumenta a temperatura de uma reação do sistema, você aumenta a velocidade cinética das moléculas. Isso quer dizer que as moléculas se chocam mais, as moléculas dos reagentes. E se existe a maior probabilidade de choque, também vai existir a maior probabilidade de formação do produto. Então não diminui a velocidade, sim aumenta. Cuidado para não entrar nesse detalhe. O cara está falando de velocidade de reação. E quando você fala em velocidade da reação, só depende da concentração dos produtos. Lembra que é constante, tá, de velocidade, vezes a concentração dos reagentes. O produto não está nem aí. Então, a velocidade da reação só depende da concentração, tá, dos produtos. Se você aumenta a temperatura, você está aumentando a velocidade cinética dessas moléculas no meio reacional. Com isso, a probabilidade de choque entre os reagentes é maior. E se a probabilidade de choque é maior, a probabilidade de formação de produto também é. Então é evidente que você, quando diminui, aumenta, né? A elevação da temperatura aumenta a velocidade, não diminui. Então coloco aqui a falsa porque o aumento da temperatura do sistema aumenta a energia cinética das moléculas e, consequentemente, a probabilidade de colisões efetivas entre elas, reagentes. Portanto, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação.
Lembrando que velocidade não tem nada a ver aqui com deslocamento de equilíbrio. Eu não estou analisando se a reação é exotérmica ou endotérmica na letra B. Ele está falando de aumento de temperatura do sistema. Lembra que velocidade é igual a K, constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes. Então, aumentando a temperatura, é evidente que você aumenta o choque, com isso você aumenta a velocidade. Muito bem, número 3. A reação de síntese da amônia é exotérmica. Já vimos que é verdadeira também. À medida que você diminui a temperatura, ó, vai aumentando. Olha a abscissa aqui, ó, 0,3, 0. Sai de praticamente 0 até 0,3. Diminui a temperatura de 1000 a 700 e Kc aumenta de 0 para 0,3. Ou seja, triplica. Praticamente 0, 0,01 por aí. Né? Praticamente, triplica não, sei lá quanto é isso aqui. Aqui pode ser 0,01, então é muito mais do que isso. Eu sei que conforme você diminui a temperatura, você aumenta o valor de Kc, com isso você aumenta a produção do numerador. Isso quer dizer que a reação é exotérmica e é verdadeira. Como analisado no gráfico, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido de aumentar o rendimento da reação, produção de NH3. E como é que eu sei isso? Porque Kc, como sempre, está aqui, ó, produto sobre reagente. Se você está aumentando o valor de Kc, é porque você está aumentando o numerador, que é o produto, em relação ao denominador, que é o reagente. E a última, a 4, falsa, por quê? Vamos ver. A elevação da temperatura favorece o consumo de N2 e H2. Não. Se é exotérmica para lá, é endotérmica para cá. Então, a elevação da temperatura favorece a produção de N2 e H2. Ele vai sendo consumido produzindo isso. Se você aumenta a temperatura, você desloca em sentido inverso. Se é exotérmica para cá, é endotérmica para lá. Então, você vai aumentar a produção, não o consumo. E aí botei aqui, caso seja aumentada a temperatura, haverá maior produção de N2 e H2, pois irá deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica para a esquerda. Então você tem como verdadeira, como é que é, as corretas, A1 e A3. Resposta à letra B de bola. Então viram o detalhe aqui? O mais importante é você não só decorar, por isso que decorar a fórmula é uma furada que tem. Mas a gente tem que decorar, não tem como, é forma doidado. Porém, a gente tem que entender, se o cara está no numerador e esse cara no denominador, à medida que você aumenta o valor de Kc, é porque você está aumentando o valor do numerador, do produto, em detrimento ao reagente. Isso é o fundamental. E aí a análise gráfica diz que à medida que você diminui a temperatura, você aumenta a Kc, portanto, aumenta a concentração do produto. A reação se desloca para lá e é exotérmica. Viu que legal? Viu como é mole quando a gente analisa junto? Quando a gente debate cada item, cada detalhe da questão? Essa é a diferença. Esse é o diferencial. Valeu, gente boa. Grande aula, hein? Até a próxima.